para as igrejas que estão reunidas nesse dia. Vamos lá. Santo e bendito Deus, nós rendemos-te glórias, ó Deus, Santo, Trino, Deus imutável. Tu és Deus tremendo, Senhor, em meio a um mundo que titubeia, ó Deus, em seus pensamentos. Bom é para o teu filho, Senhor, para a tua filha confiar em ti, saber que o Senhor não muda, Senhor, e que, não obstante, ó Deus, tantos atributos de santo, de onipotente, o Senhor se importa conosco, Pai. E isso é motivo de alegria para nós, de perseverarmos e confiarmos mais em Ti, Senhor, e de nos entregarmos totalmente a Ti. Nessa manhã, Senhor, nós suplicamos, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos dê entendimento, aclara as nossas mentes para compreendermos, ó Deus, as Tuas verdades, Senhor, verdades da Tua palavra, ser com o professor e ser com cada aluno, Senhor, aqui dessa classe e das classes de escolas dominicais em todo o mundo, Senhor. Que escola maravilhosa é essa, Pai, que nos ensina, que aplane os nossos caminhos, porque nela, Pai, a Tua palavra é proclamada e os Teus filhos aprendem, ó Deus, a ser pessoas sábias por meio desse instrumento que o Senhor nos deixou, nesse manual, Senhor, do bom viver, Pai. Suplicamos, ó Deus, a Tua graça para as nossas vidas, para que nós possamos agradar a Ti com o nosso viver, Senhor. Nos torne sábios, Senhor, até vai nos dando sabedoria cada vez, até aquele pleno dia em que nós seremos, ó Deus, verdadeiramente sábios, porque o Senhor vai nos transformar, o Senhor vai nos transformando de glória em glória. Nos ensina a perseverar neste caminho, Senhor. Nos dê isso, nos dê essa graça. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Deixa eu abrir aqui a... Esse negócio é muito difícil, né? Pode. Pois é, eu tô caçando essa frase. Hã? Ah, tá. Tem que clicar na tela. Ok. Então, apareceu aí. Sim, só que... Que bom, então. Mas está a tela diferente, viu? É assim mesmo, Rafael? Não, vou mudar, tá? Acho que eu vou ter que interromper para... Ah, não, deu. Aí, deu certo. Mas tá com a beiradinha, né? Sim. Então, aí, agora Isso. sim. Muito bem. Vocês fechem, então, os microfones, por favor. Vamos dar continuidade, né? Opa, capítulo 6, né? 4 não. Desculpa, depois eu conserto aqui. Mas vamos dar continuidade, então, ao estudo, né, do nosso livro, né? Como acontece a santificação, de David Powlison.
E hoje a gente vai fazer aí um estudo sobre os fatores que influenciam, que cooperam para a nossa santificação. O livro vai colocando, né, vai enriquecendo o estudo e vai fechando, a cada capítulo ele vai fechando, e esse aqui é um capítulo muito bacana, muito importante, e ele começa assim, ó, apresentando uma conexão entre os detalhes que nos tornam diferentes aos temas que nos tornam semelhantes, né? A semelhança que a gente quer é a santificação, né, na vida cristã, mas a gente tem aprendido, né, que a multiforme graça de Deus age de diversas maneiras, sem uma fórmula fixa, sem um único caminho e de uma forma assim que nos surpreende. Ora é a palavra de Deus que toca profundo no nosso coração, ora é uma pessoa que nos abençoa, ora é uma luta, uma dificuldade, né, que nos faz nos humilhar e nos ajoelharmos para Deus quebrar o nosso coração, do nosso orgulho. E então essas diversas formas, né, vão se entrelaçando e vão nos abençoando. Nesse capítulo aqui, a gente vai fazer essa conexão entre essa variedade e o objetivo que é principal e único, né? Embora os caminhos de Deus não sigam uma única fórmula, a variedade na vida e na escritura não é aleatória e nem caótica. Essa variedade se organiza segundo alguns padrões que a gente vai poder ver hoje, ok? Múltiplos fatores sempre cooperam para a santificação progressiva, mas Deus nos ajuda a manter a direção em meio a uma profusão de variáveis. Então, vamos caminhar um pouco aí nessas variáveis, que são 5 que a gente vai ver, sabe? Antes de entrar na primeira, o livro destaca uma coisa importante, é a simplicidade. Nada complicado, nada complexo, e a verdadeira sabedoria, o livro destaca, tem uma simplicidade encantadora. O que mais importa para a gente, o que mais tem valor para a gente, tem uma simplicidade encantadora. A tolice complica ou a tolice faz simplificar exageradamente, né? Tornar simplistas as coisas. O verdadeiro simples responde por todas as complexidades, até aqueles assuntos mais complexos. Eles devem ser apresentados o quanto possível, né? De uma maneira simples. E isso a gente precisa ter isso em mente, né? Jesus dá um exemplo de simples. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. Olha que sentença simples, mas uma sentença importante demais. Qualquer que seja a. Eu perdi aqui? Não. Qualquer que seja a nossa situação, as palavras de Jesus vão servir para nós. É o tipo de generalização que nos atende bem. Ela não é reducionista, ela não diminui, ela não traz prejuízos. Essa generalização que a gente tem destacado, né, para a gente tomar cuidado com ela. Como que a gente pode compreender o relacionamento entre o simples e o complexo sem nos tornarmos simplistas ou reducionistas, né? Ou sem nos perdermos em complicações e variações sem fim. Então, a palavra de Deus, ela nos dá de uma direção
de entendimento por causa da sua simplicidade quando Jesus fala conosco. Tem vários exemplos, né, de como Jesus quer nos ensinar. Porque o que faz a gente mudar é aquilo que a gente compreende, né? É aquilo que a gente ouve e o Espírito Santo faz aquele toque especial no nosso coração e a gente internaliza, né, o entendimento, o aprendizado, a compreensão que a palavra de Deus quer trazer para nós. Então, o livro pergunta assim: o que que muda você para melhor? O que que faz uma reviravolta em sua vida? Algo que se apresenta claro, né, meus irmãos? Algo que se apresenta simples. E a gente vai ver, então, 5 fatores que se apresentam, né, na palavra de Deus de forma direta, simples e que trazem mudança para a nossa vida. Por exemplo, né, vamos citar aqui os 5. Deus desvia você das trevas. Ele te traz para a maravilhosa luz dele. A Escritura desvia você das mentiras para a verdade. Então, a Escritura traz aquilo que é verdadeiro, aquilo que Deus revelou para a gente, como Ele queria que acontecesse, como Ele queria que fosse, como a gente deveria viver. É o que a Jaqueline sempre destaca aí, né? Como destacou na oração, né? É o manual, né? A Escritura é o nosso manual de Deus para o nosso viver. Em terceiro lugar, as pessoas sábias desviam você da tolice e levam você para a sabedoria. Olha que importante, né? Um bom exemplo. 4. As circunstâncias difíceis desviam você das vaidades para aquilo que é importante, para aquilo que é duradouro, para aquilo, né, que Deus quer para nós. A gente sai daquilo que não tem qualquer valor. Porque quando a dificuldade vem, você pensa naquilo que de fato traz algum resultado para a gente. A gente sai das bobeiras, sai daquilo que é sem importância e foca, né, naquilo que tem de fato valor para nós. A gente sai das vaidades. Você mesmo, e em quinto lugar, você mesmo se volta para Deus e se desvia do mundo, da carne e do diabo. Então, meus irmãos, nós vamos considerar esses 5 fatores que interagem com variações, com variedade, cada coisa no seu devido tempo e que contribuem, né, com a nossa mudança real. Embora os detalhes tragam inúmeras variáveis, a gente pode resumir nesses 5 principais pontos aí. Eu queria mostrar essa figura aí para vocês, folha 63. Você pode observar na figura aí a base, o fundamento. Na base da casa está Deus. Deus operando mudanças no nosso viver. E toda mudança, o Senhor Deus tem que estar na base. A base é tudo, né, numa casa, né? Como a Jaqueline falou domingo passado, se a base é boa, a casa é estruturada, então você apenas mobilia a casa e usa a casa, né? Você não fica pensando na base, ok? Na cobertura aí, ó, nós temos a Escritura, a palavra de Deus. A verdade que nos muda, né? Então, pensa que a Escritura está cobrindo tudo, está sobre toda a casa, né? Nas laterais aí, nós vamos ver pessoas sábias que mudam você e, do outro lado, sofrimentos e lutas que também nos mudam, né? E no centro
cada um de nós. Você muda, né? Então você reage à ação de Deus na sua vida, do Espírito Santo no seu coração, você reage à verdade da palavra, você reage aos sofrimentos e lutas, e você reage tendo pessoas boas ao seu lado, né? Bons testemunhos do seu lado. Muito bem. Vamos então para o primeiro ponto. Em primeiro lugar, e de um modo fundamental, né, como falamos, Deus muda você, né? A gente tem visto esse versículo aí, ó, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, né? Então, Deus apresenta para cada um de nós a sua vontade escrita e o seu Espírito Santo nos faz ouvir, nos faz enxergar essa palavra e a proposta que ela tem para cada um de nós. O mundo diz que a palavra de Deus é loucura, né? Mas, para nós, a palavra de Deus é poder na nossa vida. Então, Deus tem um plano para cada um de nós e age em nós através do seu Espírito, né? Nós já vimos esse versículo várias vezes. A gente tem que ter ele sempre em mente, né? O Senhor Deus nos oferece vida, ele nos ressuscita enquanto, né, estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Deus restaura a nossa audição para que a gente possa conseguir ouvi-lo, né? Ele restaura a nossa visão, pois de outro modo, né, a gente não poderia vê-lo. Deus está presente imediata e pessoalmente, com uma voz poderosa, uma voz criadora de vida e com uma mão forte e fortalecedora do nosso lado, nos sustentando, né, em cada momento, em cada necessidade. Deus mandou o seu Espírito Santo para produzir fruto em nosso viver, continuando a obra de Jesus e continuando essa obra, vai acrescentando, né, o número de livros que poderiam ser escritos, né, como a gente viu lá nas primeiras lições, ou na primeira, né? O número de livros que foram escritos vai se acrescentando, né, a cada dia, de acordo, né, com a obra do Espírito Santo no nosso viver, né? Eu queria destacar essa questão de produzir fruto, né, em nosso viver. A gente tem ouvido, né, até nós divulgamos uma mensagem, né, que muitos casais têm enfrentado dificuldades nesse período aí de pandemia e como eu e a Beth também a gente enfrenta, né, cada um de nós enfrenta. E nesses momentos de luta, né, meus irmãos, em vez de você seguir adiante com a sua justiça própria, em vez de você seguir adiante com a sua própria vontade, você busca a Deus e fala assim: Senhor, eu quero produzir fruto na minha vida. Eu não quero produzir espinhos na minha vida. Então, eu abro mão da minha vontade, abro mão do meu querer, e o Senhor realiza na minha vida aquilo que é bom para mim, os propósitos que o Senhor tem para o meu viver. Então, meus irmãos, a gente tem que pegar tudo isso que a gente tem visto para trás aí e continuar aplicando, né? Seguir aplicando na nossa vida. E uma das lições é essa aí, ó, produzir fruto em vez de produzir espinhos, ok? E Deus vai realizando uma obra no nosso viver. Em segundo lugar,
a gente viu na cobertura lá da casa a palavra de Deus. E olha que versículo maravilhoso destacado aí na tela. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha que maravilha, olha que resumo, hein? A palavra de Deus trazendo sabedoria àqueles que são simples, de uma forma simples. Isso é que é a sabedoria que vem do nosso Deus. A Escritura fala, Salmo 19:7, né? Uhum. A Escritura fala com uma voz verdadeira para um mundo agitado por vozes falsas. Então, a Escritura é a verdade que nós temos, a verdade de Deus revelada a nós. E ela revela, né, as características das pessoas, revela os propósitos que Deus tem para suas criaturas. Ele quer tornar as suas criaturas seus filhos. A Escritura revela a vontade de Deus para nós, revela as promessas de Deus para nós e revela as ações efetivas de Deus, a interferência efetiva de Deus no nosso mundo, no nosso viver. O A Esma, Escritura, oi, o Esma, deixa eu fazer um parênteses aqui, só nessa questão aí da casa e nessa pergunta, o que transforma você? Romanos, eu não me lembro qual é o versículo que fala que o evangelho é poder de Deus para transformar as pessoas, né? É o dínamos, né? Então, essa casinha aí, ela toda tem esses versículos que estão colocados aí na tela, tem tudo a ver com o conhecimento. Sabedoria, você não tem sabedoria sem ter conhecimento. É pré-requisito para ter sabedoria ter o conhecimento de Deus, da palavra dele, para que nós possamos aplicá-la. Ser sábio é você seguir essa orientação do manual do bom viver aí, que é a palavra de Deus, e aí nós seguindo, tomando as decisões na hora do sofrimento, nos aconselhando com pessoas que conhecem a palavra de Deus, porque uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela pode ter o conhecimento do mundo, mas não é uma pessoa sábia, porque o que nos torna sábios é o conhecimento da palavra de Deus. Verdade para você, a palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Quando fala, eu achei interessante o Keller, Timothy Keller, falando assim, sobre o conhecimento. Da mesma forma que podemos ser moralmente corretos, mas não ter sabedoria, é possível ter muito conhecimento e, ao mesmo tempo, ser insensato. Um cientista social pode saber muito sobre os fatores empíricos que levam à pobreza, no entanto, ao tentar ajudar na prática uma família pobre, ela pode tornar a vida deles muito pior. Portanto, existe conhecimento sem sabedoria. Mas será que existe sabedoria sem conhecimento? Não. Nós precisamos conhecer essa palavra de Deus, porque é ela que dá sabedoria aos simples, né? Isso é nós muito vamos caminhar para essa conclusão aí, quer ver? Olha só, a Escritura esclarece todas as facetas da experiência humana. Então, através da Escritura, você consegue compreender, né? Como as coisas acontecem, como as pessoas reagem, o pecado que está inerente à nossa vida, né, carnal, e como o mundo, como as sociedades, como as pessoas se comportam e como que deve ser o nosso comportamento. A Escritura vai trazendo clareza para a gente em relação a isso. A Escritura me ajuda a conhecer verdadeiramente quando estou vivendo de fato diante de Deus, diante do Deus que a Escritura mesmo revela. Então ela nos ajuda a compreender esse relacionamento não só com os homens, né, mas também esse relacionamento com Deus. Não é por acaso, né, o autor destaca que a Escritura aparece em todas as histórias
que ele tem compartilhado. Toda vez que ele compartilha uma história, a palavra de Deus está lá a iluminar, né, aquilo que ele está compartilhando com a gente. Deus trabalha em nós usando sua palavra, em harmonia com ela. Deus sempre é fiel em relação a si mesmo, em relação a nós, em relação à sua palavra. Vamos ver 2 versículos aqui. Olha só. Lê aí para gente, Jaqueline. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e a paz no vosso querer, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha aí, Romanos 15, né? 4, Romanos 15, 13. 4 e 13. Então, esses 2 versículos aí, né? Eles se completam, né? E é uma bênção, né, para a gente, né? Tudo, né, que foi escrito na revelação de Deus para nós foi escrito para que, com paciência, né, haja consolação nas nossas vidas, porque a gente luta, né? São muitas lutas, são muitas dificuldades. E com paciência, a gente vai deixando Deus agir no nosso viver e a gente vai, então, compreendendo os planos de Deus para nós. E importante aí, porque o meio, pela consolação das Escrituras, é o meio usado aí, ó. Paciência, mas pela paciência e pela consolação. Uhum. Tenhamos esperança, né? E esse Deus que traz esperança para a gente nos enche de gozo, nos enche de paz, no meio das maiores lutas, meus irmãos. Mas ele nos enche de gozo e paz na nossa fé, né? No nosso crer. E aí a nossa esperança, né? Vai aumentando e o Espírito Santo vai nos sustentando dia a dia, né? Então, ó, nós vimos a ação de Deus em nós vimos a ação da Escritura em nós, e em terceiro lugar, Deus nos abençoa através de pessoas sábias que a gente tem ao nosso redor, que a gente aproxima delas, que a gente escolhe, né, para aproveitar da presença delas. Olha o versículo aí, lê aí para gente, ô Rafael. Então, meus irmãos. Provérbios 13, 20. Isso. Então, uma pessoa próxima de nós, uma pessoa sábia no sentido da sabedoria, né, da palavra de Deus, abençoa o nosso viver. Isso quer dizer que nós temos que escolher bem, né, as nossas companhias. Aquelas pessoas que acrescentam algo para nós, que nos abençoam, né, com a sua palavra, nos abençoa até com o seu silêncio, por causa da sabedoria, né? Igual a gente viu com o Ildemar lá, né? Ora tem que equilibrar, ora tem que reequilibrar, ora você recua, ora você fala, mas essa sabedoria traz algo para nós que santifica o nosso viver. Pessoas sábias, meus irmãos, esse que é o terceiro ponto. Ter pessoas sábias mudam você. Não é a própria pessoa, né? Deus usa, né, as pessoas para nos mudarem. O crescimento piedoso é mais frequentemente mediado pelos dons de irmãos em Cristo. Então, isso é muito frequente, né? Pessoas do nosso lado que dão um testemunho rico que nos leva a repensar como a gente está levando a nossa vida. E onde vai dar, né, o caminho que a gente tem escolhido, que precisa ser alterado.
você não pode. Perceba agora essa sequência aqui. Você não pode apelar para Deus a menos que creia nele. Ok, né? Você só pode buscar a Deus, pedir ajuda a Deus, se você crer em Deus. 2, você não pode crer nele a menos que você ouça alguma coisa sobre Deus, sobre ele. E em terceiro lugar, você não pode ouvi-lo a menos que alguém o proclame. Então a gente precisa das pessoas, pessoas que apresentam para nós Deus, apresentam para nós a palavra de Deus. Pessoas que proclamam o evangelho e que vivem o evangelho que proclamam. Vamos ler esse versículo aqui, ó. Ô, Thaís, lê para a gente aí, Thaís. Ela resolveu o problema lá do som? Estava com problema no som. Oi, Oi. Oi, Edma. Difícil entrar no microfone para falar. Mas fala, Flávio. eu só não poderia deixar passar batido porque eu 30 anos eu vivi com a pessoa em várias coisas nesse sentido, fez eu mudar a minha ideia, mudar várias situações. E foi com o meu sogro, o Enéas Cabral. Eu nunca vi uma pessoa assim, tão sábia como ele. Não só através de palavras, mas de ações difíceis de ser tomada. Aquilo ali me fez com que eu cada vez mais refletisse, entendeu? Sobre o que está na palavra e sobre as atitudes dele também. Então, eu me sinto até emocionado, porque realmente, se andar lá com uma pessoa que tem essa sabedoria, é uma riqueza enorme para a vida da gente, entendeu? Então, eu não queria deixar passar batido nesse Importante. aspecto. Muito bem, Flávio. E todos nós, né, conhecemos algumas pessoas que são importantes, né, para o nosso viver, que abençoam a nossa vida. Vai dar para ler, Thaís? Pois é, deixa eu te explicar o que acontece. Eu não consigo ver o quadro ao mesmo ok. tempo que eu estou vendo você aqui. É difícil para mim, só fico ouvindo. Ok, lê aí, Udemar, por favor. Pois não, vou ler. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos 10, 14. Pois é, meus irmãos, olha só como que versículo bacana, né? Então, a gente vai ouvir se tiver ao nosso lado, né, alguém para nos advertir, alguém para nos lembrar, alguém para nos mostrar, né? Tem uma palavra que a Bíblia usa, eu esqueci agora, mas é aquela palavra que a pessoa vem e te exorta, né? A pessoa vem e te exorta, olha, eu estou percebendo isso no seu viver, eu estou percebendo que você tem feito essas escolhas, estou vendo que você tem negligenciado isso, negligenciado aquilo, com amor, com carinho. Então, olha, é muito importante a gente buscar estar ao lado de pessoas que realmente vão fazer diferença no nosso viver. Então, diminuir um pouco aquilo que não tem tanta importância, as conversas fiadas, que são engraçadas, são boas também, na hora certa. Mas também aproveitar bem, com diálogos relevantes, né, as pessoas que podem fazer diferença no nosso viver, como o Flávio testemunhou aí agora, até emocionado, né? O culto, meus irmãos, a pregação, o ensino, a oração e os sacramentos
são muito importantes, né, na nossa vida. E eles têm efeitos frutíferos no nosso viver. Da mesma forma que o testemunho das pessoas, o nosso testemunho ao lado de outros, né, tem quando nós desenvolvemos, né, um comportamento honesto, um comportamento bondoso, um comportamento de longanimidade, de humildade, com clareza, né, nas nossas posturas, o bom senso na hora de agir, a gente busca, né, esse bom senso, isso tem muito valor no nosso viver, né? Da mesma forma que aqueles atos, né, de culto, de pregação, de ensino e de oração e os sacramentos. Vamos ler aqui o versículo. Lê para a gente aqui, Beth. Ah, não, peraí. O que, meu bem? Tiago 3, 17, 18. Você pôs outro aí. Sem ver. Não. Uai, eu errei aqui. Você quer que leia o Tiago? Não, eu acho que o texto é esse mesmo, ó. É porque eu esqueci de trocar aqui a. Lê aí pra gente, Beth, a sabedoria. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Provérbios 3, 5. Olha aí, meus irmãos, o comportamento, né, que a palavra de Deus requer de nós, né? Paz, né? Um comportamento tratável, indulgente, cheio de misericórdia, dando bons frutos. Olha aí as nossas lições, né? Uma postura imparcial diante de fatos, de situações, né? Não buscando o nosso próprio interesse, né? Isso que quer dizer aí, imparcial, sem parcialidade, né? Sem fingimento, com sinceridade, com autenticidade. É assim, né, que a gente semeia o fruto da justiça em paz, né, para os que promovem a paz, né? Então, olha que importante. Edma, Oi. aqui nós estamos estudando o livro de Tiago, a carta de Tiago aqui em casa, e aí de vez em quando a gente fala provérbios, aí eu brinco que Tiago é provérbios do Novo Testamento, né? Mas a referência é Tiago. 3, 17 e 18. Mas o que eu queria falar é que, ao meditar sobre esse versículo da sabedoria, né, tem uma palavra que me impactou, e a todos nós aqui em casa, muito, que é a palavra indulgente. E a profundidade e a extensão dessa palavra é uma coisa impactante demais, porque só Jesus foi indulgente. Plenamente, né? E aí eu queria que a gente estivesse pensando nisso, sabe? Indulgente é aquele que sofre o dano, é aquele que não cobra do outro, não permite que a ação do outro produza nele uma coisa ruim, né? Então, quer dizer, é uma palavra muito completa e impactante. É isso que eu queria falar. Essa sabedoria, ela é realmente lá do alto. Marisa, isso aí que você falou é muito importante. Tem hora que a gente tem que parar e sofrer o dano. Abrir mão da nossa própria vontade, do nosso interesse, considerar o interesse do outro e deixar Deus produzir alguma coisa de boa naquela situação. Na nossa vida, na vida do outro. Eu falei com uns amigos meus que estavam, né, numa dificuldade, eu falei com o marido assim, meu caro, larga isso, abre mão da sua vontade. Aí brinquei com ele assim, faz tudo que ela quer, faz tudo que ela quer. Foi uma brincadeira nesse, assim, para
reforçar, né, a comunicação. Faz tudo o que ela quer, não pede nada para você, não. Faz só a vontade dela. E isso traz algo tão bom, né? Tanta leveza no relacionamento, que a coisa não vai por aí, né? Torna-se recíproca e todos os dois aproveitam e crescem juntos. Fala. Eu lembro de Humberto, quando a Elaine ficou muito mal, que ela quase... Ficou muito tempo no hospital, né? Ficou entre a vida e a morte mesmo, né? Aí o Humberto falava assim, se ela pedir para pintar o quarto de roxo, pinta. Depois, se ela pedir para pintar de branco, pinta de branco. Eu lembro dessa expressão. Se ela pedir para pintar de roxo, pinta de roxo. Né? Então, assim, as pessoas, quando estão vulneráveis, é lógico que não é fazer o que não é razoável. Não é isso. Mas é não entrar numa discussão. É ser tolerante, ser clemente, ser perdoador, ter um coração disposto a fazer a paz, né? Isso aí. Vamos lá, deixa eu correr aqui. No que depender de vós, né? Buscai a paz, né? Com todos. Então, meus irmãos, bons exemplos fazem uma enorme diferença. E Paulo era exemplo para Timóteo, conforme a gente vê em 1 Filipenses 2:4. Leia aí, Betes, para nós. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me acontecem em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, Paulo era um exemplo para Timóteo, né? Timóteo olhava para a vida de Paulo e aprendia com Paulo, né? O ensino dele, o comportamento dele, a fé, a paciência, o amor, a perseverança. Ele via, né, propósitos na vida de Paulo. Então, é uma grande bênção conhecer pessoas que lidam gentilmente com nossas fraquezas, com a nossa pecaminosidade. Por quê, meus irmãos? Porque eles já conhecem as suas próprias fraquezas e pecaminosidade, né? Depois que eles conheceram e experimentaram das misericórdias de Cristo. Então, é uma bênção conhecer pessoas assim. Faz uma grande diferença quando outras pessoas são capazes de nos confortar em nossas aflições, porque Deus já está trazendo conforto para as aflições delas. Olha, vamos ver aqui, 2 Coríntios 1:4. Lê para a gente aí, alguém. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios 1:4. Tá vendo? Então, Deus age na nossa vida para que a gente possa agir na vida dos outros, né? E quando a gente encontrar essas pessoas ao nosso lado, aproveitar bem delas. Em quarto lugar, sofrimentos e lutas mudam você, nos mudam, né? Olha o versículo aí. A Bíblia relata que até Jesus aprendeu com o sofrimento, conforme Hebreus 5:8. Vamos lá, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, meus irmãos, Jesus, né, é o nosso exemplo de obediência, né? Ele não julgava como usurpação ser igual a Deus, ele era o próprio Deus, o Filho de Deus no mundo, né? Então, ele podia continuar na sua glória, mas ele aceitou abrir mão da sua glória. Quando ele estava entre nós, ele podia ter recusado aquela morte, mas ele não recusou, ele
decidiu fazer a vontade do Pai. Então, a Bíblia relata que Jesus, humano, né, aprendeu com o sofrimento, conforme Hebreus 5:8. Deus trabalha conosco em meio aos problemas, porque eles chamam a nossa atenção. Os problemas clamam por uma solução. Quando você tem um problema na sua frente, a primeira coisa que você pensa é: preciso resolver isso. Você pode até passar por cima e fingir que não viu, mas no seu subconsciente você está em essa mensagem. Precisa haver uma solução para isso. Com as dificuldades, a gente carece mais de Deus. As aflições, as lutas e os sofrimentos, elas são uma avaliação da nossa experiência cristã, como que a gente tem reagido, né, perante, né, Deus na nossa vida. Martinho Lutero dizia que as tribulações eram o seu melhor professor, porque elas traziam vida para a escritura que ele lia e trazia vida para as orações que ele podia fazer diante das tribulações. As dificuldades demandam uma porção da graça de Deus, pois elas despertam um senso de fraqueza e um senso de necessidade. Então, quando nós estamos fracos e necessitados, a porção da graça de Deus vem sobre nós. É aí que o Espírito Santo trabalha. As pessoas mudam porque algo é difícil. A luta é difícil, né? As lutas nos forçam a necessitar de Deus, e Deus entra nos nossos problemas, não teme, né, os nossos problemas. Deus fala sobre os nossos problemas e Deus reage conosco aos problemas. Nós aprendemos a amar como Cristo nos ama somente quando temos experiências de coisas difíceis que Ele teve que enfrentar quando demonstrou o seu amor por nós. Algo em nós, meus irmãos, não funciona bem, que é a nossa inclinação para o pecado. Por causa do pecado, né? Algo em nós não funciona bem, o que nos afasta, né, do que é bom, do bem maior, que é Deus. Então, a gente sofre violências externas, a gente pratica muitos males que trazem mais sofrimento físico, sofrimento relacional, sofrimento psicológico. Então, nós temos que lutar com os males que enfrentamos e temos que lutar também com o que somos, né? Com as nossas dificuldades, o nosso pecado. Por isso que a gente sempre fala, né? Vamos nos olhar no espelho da palavra de Deus. Em quinto lugar, você muda, por quê? Diante desses 4 primeiros, você se volta, você toma decisões, você se dispõe, você abre mão da sua vontade, você se volta das trevas e você quer agora a luz que você conheceu. Você se volta da morte para a vida. Você se volta dos falsos deuses para o Deus verdadeiro. Você procura, né, onde Deus tem sido apresentado. Você se volta da incredulidade para a fé. Então, você pede ajuda porque necessita. Você se arrepende, você crê, você confia, você procura, busca refúgio, age com honestidade, lembra, ouve, obedece, você teme, tem esperança, você ama, você agradece, você chora, você confessa, você louva, você se deleita, você anda para frente, né? Naquilo que você encontrou. Então, meus irmãos, são ações que orientam uma vida de prosperidade que Deus tem para nós. Ninguém faz essas coisas por você.
todos esses verbos aí, todas essas ações, você participa delas. Você não é uma marionete, você não é um robô, né? Existem algumas ideias filosóficas, né, em que o mundo é um palco, né? Tá todo mundo representando. Não, meus irmãos, afasta essa ideia. Deus criou o mundo, criou as pessoas, apresentou para elas uma proposta e deu condições a elas de se portarem, né, de maneira com a proposta dele. Então, embora você dependa 100% de uma ajuda externa, você também é 100% responsável, né, por aproveitar essa proposta de Deus para a sua vida. Todos esses verbos indicam um modo de vida. Esses verbos aí, eles não encerram uma ação que se extingue, não. Você fez, está feito, acabou, não. Esses verbos aí indicam um modo de viver. Então, que você vai reproduzindo dia a dia, repetindo, cuidando deles, para que eles sejam realidade na sua vida, segundo a proposta de Deus para você e para nós. Eu vou passar a palavra para o Rafael, que ele vai fechar para a gente aí o último item